Olá, pessoal. Eu sou a professora Jossana, do Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial do CCHSA, UFPB, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância das análises microbiológicas no desenvolvimento de novos produtos. Mas antes, gostaria de parabenizar o Centro Acadêmico do Bacharelado em Agroindústria pela iniciativa desse evento lindo que está trazendo muito conhecimento, muita informação para vocês. E agradecer o convite, né? Dizer que é um prazer fazer parte desse evento, tá bom? Bom, para nortear a nossa palestra, né, o conteúdo que eu vou passar para vocês hoje aqui, eu montei um sumário, né, onde eu listo uns tópicos importantes que serão abordados aqui, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre inovação, né, inovação e desenvolvimento de novos produtos, falar sobre risco microbiológico, controle microbiológico, padrões microbiológicos. Então, eu achei importante trazer aqui informações a respeito da atualização desses padrões microbiológicos, né, que é algo recente, foi no final do ano de 2019, né, então a gente considera como sendo bem recente. Falar um pouco sobre cultura de segurança de alimentos e fazer um fechamento trazendo alguns questionamentos, né, que a gente precisa que refletir para seguir adiante nessa luta de desenvolver novos produtos, tá bom? Bem, então inovação. O que é inovar? Então, inovação é um processo que inclui atividades técnicas de concepção, desenvolvimento, de gestão e que resulta na comercialização de novos produtos ou melhorados, né? Ou na primeira utilização de processos ou de processos melhorados, né? Então, inovar não significa apenas algo realmente novo, significa algo que já existe com um diferencial, melhorado, né? Então, na área de alimentos, o que a gente tem buscado? O que a gente tem feito de inovação, tá? A gente tem buscado novas fontes de matérias-primas, novos métodos de produção, novos mercados e novos produtos, tá? Então, esses são basicamente, resumidamente, o que a gente busca na área de alimentos, onde a gente pensa em inovar, onde a gente precisa inovar considerando a demanda dos consumidores. Então, quando a gente pensa em algo novo, a gente pensa em atender a demanda dos consumidores, por algum motivo, né? Então, essas demandas, ela inclui um produto de maior qualidade, um produto mais nutritivo, mais saudável. Então, a população está muito consciente da importância de uma alimentação saudável. Então, eles buscam a qualidade geral do produto, buscam a nutrição, né, um alimento saudável, o sabor, mas também se preocupam com a segurança dos alimentos, tá? Das diferentes formas. Então, o alimento ele precisa ser seguro para que ele possa realmente ser aceito e consumido pelos consumidores. Então, indo de encontro a essa demanda dos consumidores, a indústria de alimentos e bebidas tem buscado o que eu já falei anteriormente para vocês. Tem buscado novas tecnologias, novos ingredientes, novos aditivos, aromas, novos equipamentos para melhorar o processo de obtenção desses produtos e novos processos de qualidade, né? Então, a qualidade geral desse produto, e essa qualidade envolve vários aspectos, né? Nutricional, sensorial, qualidade microbiológica do alimento. Então, para que ela seja alcançada, é preciso também que hajam processos para garantir essa qualidade do produto. E o consumidor está cada vez mais consciente e atento ao que as indústrias de alimentos têm colocado no mercado. Bom, então aqui nesse esquema, a gente tem 3 perguntinhas, tá? Que precisam ser respondidas para que a gente possa iniciar o processo de concepção de uma nova tecnologia ou de um novo produto.
Tá? Então, primeiro, qual problema precisa ser solucionado. Então, a gente tem que delimitar muito bem o que a gente precisa resolver, né? Eu preciso de um produto novo, um produto diferenciado, um produto mais saudável, um produto que não tenha determinado ingrediente, ou eu preciso de um processo novo, de um equipamento novo. Então, a primeira coisa é a gente definir o nosso problema, né? Porque ele vai permitir a identificação do cenário onde a minha tecnologia ou o meu produto ele vai ser aplicado, tá? E os principais atores envolvidos, então, público-alvo, agentes regulatórios e outros. Assim, o segundo questionamento é o que existe hoje para tentar solucionar esse problema? Então, será que existe no cenário algum produto ou algum equipamento para resolver esse meu problema? Né? Então, permite a identificação de quais e os tipos de tecnologia utilizados pelo mercado para resolver o problema atual. E aí, se eu quero inovar, eu vou buscar algo novo, diferente, ou partir de algo que já existe e tentar melhorar. E por último, qual a solução proposta com a sua tecnologia? Então, eu tenho que ter definido muito bem o que eu vou resolver, qual o meu problema e o que eu vou conseguir resolver. Então, é uma informação extremamente importante que descreve como as informações levantadas podem contribuir para o direcionamento do desenvolvimento da pesquisa e os diferenciais significativos frente às tecnologias já disponibilizadas. Tá? Então, eu tenho que ter na minha cabeça muito bem definido o que realmente eu pretendo resolver, certo? E aqui nesse outro esquema, a gente tem as etapas, né, para o desenvolvimento de novos alimentos, de novos produtos. Então, primeiro a gente parte da ideia, né, então seria a concepção da ideia do produto, e aí é preciso uma pesquisa e uma análise regulatória também, tá? O que é que rege para eu poder desenvolver esse produto e colocá-lo no mercado. São necessários testes de desenvolvimento, que incluem a questão físico-química, microbiológica e a questão sensorial, tá? Definição do processo e das tecnologias envolvidas. Então, definir também questão de embalagem, de rotulagem, seleção de fornecedores de ingredientes e aditivos necessários para a elaboração do produto. E aí eu posso, né, também verificar a viabilidade técnica e econômica. E por último, esse alimento ele entra em produção inicial, tá? Então, isso seria, de forma resumida, as etapas para o desenvolvimento de novos produtos. E aí, como eu falei, aqui nos testes de desenvolvimento, a gente tem, claro que os testes sensoriais, eles são extremamente importantes, né? Porque o produto, ele precisa atender principalmente a questão sensorial, que é o que os consumidores estão mais atentos, vamos dizer assim, não que os outros não sejam importantes, mas é que o sensorial é o que está ali, não é? Visível, mais próximo, né? Se a gente for comparar com a questão microbiológica. Mas é aqui, nessa etapa, onde os testes microbiológicos, eles entram, tá? Bom, aqui também outro esquema, só para resumir o que eu falei até agora no momento. Então, é preciso a identificação da oportunidade, certo? Que eu vou com a minha oportunidade, com o meu produto, com o meu processo. Verificar a viabilidade, e aí a viabilidade a gente verifica com base nas etapas que eu mostrei no slide anterior. E aí um ponto bem importante, que é a gente proteger o que a gente desenvolve, né? O nosso produto, o nosso processo. A gente, às vezes, pena tanto, tem tanta dificuldade para desenvolver algo e a gente precisa proteger. Então, aí é onde entra a questão da patente, né? Proteção da propriedade intelectual, para a gente patentear produtos e processos que a gente desenvolve, tá? E aí, depois a gente pode ter esse produto colocado no mercado, né? Bom, mas para ir para o mercado, esse produto ele precisa passar por uma regulação sanitária, né? Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela vai determinar padrões de qualidade e de segurança para novos produtos, certo? Então, todo o processo de inovação na indústria de alimentos deve seguir fluxos de registro estabelecidos por este setor.
para que depois ele possa ser disponibilizado aos consumidores. Isso é importante para a questão da segurança do alimento como um todo, não só a questão microbiológica, mas toxicológica e todas essas questões de segurança e de qualidade do produto que são necessárias para que a gente possa entregar ao consumidor, né, um produto final realmente de qualidade e seguro. E como o foco da nossa palestra é falar sobre a importância das análises microbiológicas no desenvolvimento de novos produtos, é preciso destacar que os alimentos, né, todos eles, apresentam riscos do ponto de vista microbiológico. Então, os alimentos eles podem ser contaminados em diferentes momentos, tá? E essa contaminação comprometer a segurança desse alimento, tá? Por quê? Porque os alimentos podem ser contaminados, né, por agentes biológicos, químicos e físicos, e aí eu vou dar o destaque para os agentes biológicos, que são, né, os micro-organismos, o foco da nossa palestra, que podem causar doenças transmitidas por alimentos. Então, esses micro-organismos, quando presentes nos alimentos, em condições que favoreçam a sua multiplicação, eles podem ser responsáveis por surtos, né, de doenças transmitidas por alimentos de diferentes doenças. E aí, essas DTAs que a gente chama, elas são, sim, consideradas um problema de saúde pública. Por incrível que pareça, por mais simples que elas podem parecer, por mais que elas sejam bem e bastante subnotificadas, elas são, sim, um problema de saúde pública. As DTAs comprometem a segurança dos alimentos e podem causar diferentes problemas, né? Podem causar, dependendo do agente etiológico, podem causar várias doenças ao homem. Tá? Então, a OMS, em 2015, então essa manchete ela é um pouquinho antiga, né? Vamos dizer assim, 2015, ela trouxe dados referentes às doenças transmitidas por alimentos no mundo. E aí, o que a gente pode destacar aqui, tá? Então, a OMS alerta para os perigos dessas doenças provocadas pelos alimentos, certo? Ela alerta que as mortes causadas por essas doenças são mais frequentes em países africanos, mas também é uma realidade brasileira, e aí a gente pode associar isso à falta de saneamento básico e à falta de higiene na manipulação desses alimentos, tá, que provocam essas doenças. A gente tem sintomas que vão desde anorexia, náuseas, vômitos e diarreias, mas a gente tem alguns micro-organismos que podem causar patologias graves e até morte, certo? De 2010 a 2015, a gente teve 582 milhões de casos, tá? De 22 doenças transmitidas por diferentes alimentos, certo? 351 mil mortes foram associadas com doenças entéricas e a maioria causada por Salmonella typhi, E. coli enteropatogênica e norovírus. Tá? Então, aqui a gente tem um destaque para esses 3 micro-organismos, 2 bactérias e um vírus, causadores de diferentes doenças e que provocaram a morte de 351 mil pessoas entre os anos de 2010 e 2015. Então, às vezes a gente não tem realmente muita noção da magnitude e do impacto das doenças transmitidas por alimentos na população como um todo, né? Na saúde do Brasil e do mundo. Mas é bem importante destacar isso para trazer para vocês esse alerta do quão é importante realizar uma análise microbiológica em um alimento, para verificar se realmente ele está em condições de consumo ou não. Tá? Isso é fundamental. Bom, aqui eu trago dados de Brasil. Então, anualmente, a Anvisa, né, a Secretaria de Vigilância Epidemiológica, ela traz esse boletim de informações a respeito das DTAs no Brasil, certo? Então, aqui nesse gráfico a gente tem dados de 2009 a 2018, onde ele lista, né, os 10 agentes etiológicos mais identificados. Então, a gente tem E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus,
coliformes, norovírus. Então, veja, aqueles citados lá a nível mundial, né, E. coli, salmonella e norovírus, também a gente vê esse mesmo comportamento aqui no Brasil. Tá? E aí a gente tem outras bactérias e outros vírus também responsáveis por essas DTAs. Tá? Então, essas doenças causadas, elas podem apresentar sintomas mais brandos, mas também sintomas mais graves, né? Então, a gente tem diarreia com sangue, com muco, febre, vômito. Então, vários sintomas que são muito desagradáveis, né? E aí, dependendo da magnitude, o indivíduo ele pode chegar a precisar de um amparo, né? De uma assistência hospitalar. Certo? Então, isso aqui é para alertar, para a gente ter realmente noção do impacto e da magnitude dessas doenças transmitidas por alimentos aqui na nossa população, certo? Aqui são dados de Brasil. E como eu falei, o alimento ele pode ser contaminado em diferentes momentos, tá? Então, aqui na cadeia alimentar, a gente tem várias etapas, certo? E aí eu destaquei, então, está circulado aí em vermelho, os pontos que eu destaco, porque como a gente está falando de desenvolvimento de novos produtos, então onde é que a gente precisa realmente pensar nesse controle microbiológico? Então a gente tem aqui, claro, na matéria-prima e nos insumos, que a gente vai utilizar para produzir, né, esse novo alimento, esse novo produto. Mas aí tem o transporte, tem o processamento. Então o processamento é uma etapa também chave, certo? Então a gente tem transporte do produto, armazenagem, comercialização, consumo. Então, em todas essas etapas, o alimento ele está suscetível à contaminação, né? Mas aqui no processamento é um ponto-chave, é um ponto-chave mesmo, e claro, partindo de uma matéria-prima de qualidade, que nada adianta a gente achar que vai resolver o problema de uma matéria-prima com um processamento térmico, por exemplo, né? Pode ser que a gente não consiga, pode ser que a gente consiga resolver um problema microbiológico, mas que a gente gere outros problemas de qualidade para esse alimento. E aí esse controle microbiológico, quando ele precisa ser feito, essas análises, elas precisam ser desenvolvidas e realizadas com base em métodos e referências oficiais, justamente para que a gente possa fazer uma comparação e possa fazer uma definição, né, da qualidade daquele alimento, a gente possa definir a condição realmente em que ele se encontra apto ou não. Então, até para fazer comparações, a gente precisa utilizar um método oficial, tá? E aqui eu listo para vocês várias referências, né? Então, a gente tem a OAC, tem a ISO e tem a AFA, né? Que a gente utiliza bastante para reproduzir ensaios microbiológicos. Bom, então eu preciso definir a frequência de análise desse meu alimento. Eu preciso analisá-lo considerando e utilizando métodos oficiais, que eu mostrei para vocês no slide anterior. E a partir do momento que eu obtenho um resultado, eu preciso avaliar, eu preciso interpretar esse meu resultado. Né? Então, eu vou fazer isso com base em quê? Eu vou fazer isso com base em padrões microbiológicos. Então, padrão microbiológico, ele é um critério que vai definir a aceitabilidade de um lote ou processo de alimento. Então, vai definir se aquele alimento ele pode ser aceito ou não para o consumo. E essa definição, ela vai ser baseada na ausência ou presença de determinado micro-organismo ou na concentração, na quantidade de micro-organismo, toxina ou metabólico presente naquele lote, certo? E aí, a tomada de decisão, né? Esse alimento ele está apto ou não para o consumo, vai ser realizada baseado nesses padrões, tá? Então, para verificar se o alimento à venda ele é seguro e adequado, eu preciso verificar esse padrão, se ele está dentro dos padrões, se ele obedece esses padrões estabelecidos, tá? Se eu quero verificar se o controle de manuseio e as práticas de higiene estão adequados, eu preciso comparar o meu resultado obtido com esses padrões microbiológicos. Então, basicamente é assim, eu produzo meu alimento e aí eu preciso avaliar.
avaliar o meu alimento ou posso avaliar também a matéria-prima, né? Então, eu vou avaliá-los do ponto de vista microbiológico, utilizando métodos oficiais, metodologias padronizadas, certo? Oficiais. E aí, o resultado que eu obtenho dessa análise, né? Eu vou comparar com o padrão. Eu vou interpretar com base em padrões microbiológicos, para que eu possa dizer sim, aquela minha matéria-prima tem condições microbiológicas satisfatórias, para saber se o meu processo, né, o meu processamento daquele alimento, ele foi realizado de forma adequada para garantir a qualidade microbiológica daquele alimento, para que eu possa dizer que aquele alimento está apto para o consumo. E aqui eu apresento para vocês a RDC número 12 de 2001, né? É uma resolução que traz, né, os padrões microbiológicos para alimentos. Era a nossa referência, né, para verificar se um alimento se encontrava apto ou não para o consumo, mas que foi atualizada, né? Então, no final de 2019, a gente teve a publicação de outros dois documentos. A RDC número 331, de dezembro de 2019, ela estabelece os padrões microbiológicos de alimentos e a sua aplicação. A resolução se aplica a toda a cadeia produtiva de alimentos, certo? E esses padrões estabelecidos se aplicam aos alimentos prontos para oferta ao consumidor. Então, o que a gente teve? A gente teve uma atualização da lista desses alimentos, certo? Então, as categorias de alimentos constantes na nossa resolução, elas seguem, né? Essa lista, ela segue as categorias de alimentos que constam no livro do ICMSF, tá? E algumas outras categorias apontadas pelo setor produtivo aqui no Brasil. Então, a gente teve uma modificação desses grupos de alimentos que da RDC 12 de 2001 para a RDC 331 de 2019. Nessa RDC, a gente tem também a Instrução Normativa 60 de 2019, tá? Que ela estabelece as listas de padrões microbiológicos para os alimentos prontos para oferta ao consumidor. Então, é nessa instrução normativa que a gente vai encontrar os valores, os padrões, as concentrações microbianas permitidas para os diferentes alimentos e para os diferentes grupos microbianos. E aí, a partir da lista, né, de micro-organismos e de alimentos, a gente pode interpretar esses resultados e considerar o alimento como satisfatório ou insatisfatório, dependendo da presença, da ausência ou da concentração de determinado micro-organismo ali presente, tá? E aí, é importante destacar que todos os setores envolvidos na produção do alimento devem assegurar que esses padrões eles sejam obedecidos, tá? Durante todo o prazo de validade do alimento. Então, esse padrão, esses padrões, esses limites máximos permitidos de determinado micro-organismo no alimento deve ser obedecido durante todo o prazo de validade. E aí os padrões, né, eles precisam ser obedecidos para que a gente possa considerar o alimento apto em condições para o consumo, mas como é que esses padrões microbiológicos foram estabelecidos? Como é que eu sei que em determinado alimento eu preciso avaliar determinado grupo microbiano? Então, existem algumas observações a serem feitas a respeito disso, tá? Primeiro, em relação à possibilidade do micro-organismo patogênico, suas toxinas ou metabólitos estarem presentes naquele alimento e serem relevantes, serem causadores de toxinfecção alimentar, tá? Então, por isso que determinado micro-organismo ele é considerado um padrão para aquele alimento. A gente tem também níveis quantitativos de micro-organismos de interesse para verificação de higiene e viabilidade de sua aplicação, considerando as boas práticas. Então, alguns grupos microbianos, né, os micro-organismos indicadores, eles são utilizados para que a gente possa avaliar a qualidade do processamento, das boas práticas empregadas no processamento e na obtenção daquele alimento. Então, isso é importante destacar também. Características intrínsecas e extrínsecas do alimento e sua forma de preparo e consumo. Então, uma característica de pH, ou uma temperatura de armazenamento, uma temperatura de cocção, ou seja, características do alimento ou do ambiente em que esse alimento se encontra,
ou procedimentos que são realizados durante o processo de obtenção que vão influenciar no perfil microbiano presente. Evidências epidemiológicas de DTAs e probabilidade de ocorrência desse micro-organismo no alimento, tá? Então, aqueles dados que eu mostrei anteriormente, onde a gente tem os dados de surto, né, de determinadas doenças. Então, a gente tem a relação do micro-organismo com o alimento que causa determinada doença, tá? Então, eu mostrei aquele gráfico dos principais micro-organismos, mas naquele mesmo relatório, a gente observa, a gente tem informações sobre os alimentos associados aos determinados micro-organismos causadores de surtos. Então, é uma referência que vocês podem estar consultando. População a que se destina o alimento, então, se é uma população, por exemplo, essa criança, um público infantil, fórmulas infantis, né? Então, a gente precisa verificar. Severidade da doença associada ao micro-organismo, então, quão severo é aquela doença para a população, para os indivíduos. Aplicabilidade de métodos de análise para a determinação dos micro-organismos ou suas toxinas e metabólitos, então, eu preciso ver se determinar aquele micro-organismo é viável do ponto de vista de utilizar um método que realmente, naquele alimento, que realmente me dê uma resposta se aquele micro-organismo está presente ali ou não. E, claro, considerando normas e padrões internacionais. Então, a nossa instrução normativa, né, e a nova RDC de 2019, elas vão considerar, claro, os normativos, as referências internacionais, né, que assim como eu falei para vocês que é importante para o controle microbiológico, para a análise microbiológica, é também para verificação desses padrões, né, para a classificação do alimento em apto ou não apto para o consumo, satisfatório ou insatisfatório para o consumo. E resumidamente, né, aqui para vocês, o que mudou da RDC número 12 de 2001 para a Instrução Normativa número 60 de 2019? A gente tem que coliformes A45 foram substituídos por E. coli. Aqui são alguns exemplos, tá, gente? Enterobactérias entrou. Os padrões de salmonela para carne suína e carne de aves também foi modificado, tá? É necessário fazer o controle de enterotoxina em vários tipos de alimento, tá? Principalmente a toxina estafilocócica, que é termorresistente. E a gente tem também a necessidade do controle de histamina para peixes. Os padrões para água envasada mudou porque a gente tinha uma RDC específica para ela, né? Então agora mudou, então ela entra aqui na instrução normativa número 60 e o volume de análise também foi alterado, tá? De 100 ml para 250. Bebidas de suco e bebidas in natura foram reenquadradas, tá? A categoria. Os padrões de listéria também foram modificados. E, por último, a gente tem como é que eu posso dizer, um controle, né, de que todos os setores envolvidos na cadeia produtiva devem cumprir essa instrução normativa, tá? Durante todo o prazo de validade do produto, que é o que eu já tinha colocado como observação anteriormente aqui para vocês. Então, basicamente, esses são os principais pontos de mudança da RDC número 12 para a Instrução Normativa 60 de 2019. Então, o que a cadeia produtiva de alimentos precisa ter em mente para garantir essa qualidade microbiológica do alimento? Então, realizar avaliações microbiológicas periódicas, e aí definir muito bem a frequência dessas análises, certo? Garantir que todos os alimentos cumpram os padrões estabelecidos agora pela Instrução Normativa número 60 de 2019, né, que atualiza aqueles padrões microbiológicos da RDC número 12 de 2001, e as boas práticas de fabricação e outros programas de qualidade. Então, as boas práticas de fabricação associadas aos POPs, e a análise de perigos e pontos críticos de controle, o APPCC. Então, esses programas de qualidade, eles são básicos e são fundamentais para a garantia da segurança microbiológica do alimento em toda a cadeia produtiva.
Diante desse contexto, surge um conceito relativamente novo, que eu não sei se vocês já ouviram falar ou se conhecem, que é o conceito de cultura de segurança de alimentos, tá? Então, a cultura de segurança de alimentos é definida como um conjunto das crenças, valores e atitudes dominantes e relativamente constantes, que são apreendidas e compartilhadas e que contribuem para os comportamentos relativos à higiene alimentar, praticados no ambiente onde ocorre a manipulação de alimentos. Então, a cultura de segurança de alimentos é muito mais do que regras, do que normas, do que procedimentos a serem obedecidos. A cultura passa a ser algo do indivíduo, passa a ser uma crença, um valor. E quando essa cultura de segurança de alimentos ela é implementada no contexto amplo, né, da empresa, isso contribui muito para a segurança dos alimentos e para que o manipulador, que é aquela pessoa que está em contato direto com o alimento durante o processamento, que ele traga aquilo para si. Né? Então, ele não vai obedecer vai seguir um POP, obedecer uma norma das boas práticas, porque é obrigatório, porque tem que ser feito dessa forma. Não, ele vai entender que é necessário para a segurança do alimento. E no dia a dia ele vai colocando aquilo na rotina dele, ele vai assimilando, ele vai trazendo aquilo para ele e vai praticando a partir de um determinado momento de forma natural, né? Então, a cultura de segurança de alimentos é algo que precisa ser implementado no contexto amplo. E o objetivo final é garantir a segurança do alimento, tá? E aí a questão microbiológica, ela tem um peso muito grande nessa segurança do alimento produzido. E aí eu trago para vocês desafios, questionamentos que a gente precisa refletir. Né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa trazer, produzir, inovar e colocar no mercado alimentos seguros, acessíveis, disponíveis e que tragam esse equilíbrio entre a questão microbiológica e os aspectos nutricionais e sensoriais. Então, o desafio que eu lanço para vocês, que estão aí estudando, que estão lutando, que estão propondo inovar produtos novos, é justamente chegar nesse equilíbrio, tá? Na questão microbiológica, a questão sensorial e a questão nutricional, que são as características, vamos dizer assim, que os consumidores estão mais demandando de um determinado alimento, de um produto novo, tá bom? Bem, então eu encerro minha fala por aqui. Deixo para vocês as referências utilizadas na apresentação, caso vocês queiram se aprofundar mais. Então, é um tema onde a gente pode falar aqui o dia inteiro, né? Então, eu não tenho nem como entrar em muitos detalhes, porque senão a gente realmente passaria muito tempo conversando, mas eu estou aqui para dar esse direcionamento para vocês que tenham interesse em estudar esse tema, que é a análise microbiológica no desenvolvimento de um novo produto. Então, aqui eu trago essas referências para direcionar vocês nesse caminho, tá? De estudo e de busca de conhecimento. Deixo também o meu contato, né, caso vocês queiram tirar alguma dúvida mais específica, conversar sobre o tema ou outros temas, né, eu estou disponível, então meu e-mail, tá, jossanasouza@gmail.com, então vocês podem entrar em contato, fiquem totalmente à vontade. E para finalizar de verdade, eu deixo uma mensagem, tá? Uma mensagem de Santos Dumont, que as invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso, em que não deve haver lugar para o esmorecimento. Então, a gente esmorece, mas a gente levanta a cabeça, a gente continua nessa busca pelo desenvolvimento da ciência, pelo crescimento da ciência, pela disponibilização de novos alimentos com qualidades para a população. É esse o nosso papel, enquanto cidadão, enquanto profissional, é dar esse retorno para a sociedade, tá bom? Aproveitem o evento, um abraço e até breve.